Queridos irmãos e amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê muita paz. Nós estamos trazendo esse assunto belíssimo para conversarmos, para refletirmos na noite de hoje, que trata-se de Allan Kardec e a sua missão, o Consolador Prometido, como o Eduardo falou, Porque esse assunto, primeiro, ele nos alegra extremamente o coração. Quando nós começamos a falar da nossa amada doutrina e da codificação de Allan Kardec, feita por Allan Kardec. Mas, além disso, tem uma importância muito especial, porque a gente às vezes estuda tantas matérias da doutrina espírita, ouvimos tantas palestras, participamos até mesmo de grupos de estudos e às vezes conhecemos muito pouco da missão de Allan Kardec. A gente não consegue, às vezes, até mesmo pelas nossas limitações, a gente mensurar a grandeza do trabalho que Allan Kardec fez. Então, à medida que nós começamos a estudar um pouco mais de detalhes sobre o trabalho que ele fez, a gente vai percebendo que ele não teria como fazer um trabalho dessa monta sem a entrega total, a doação. Uma dose imensurável de amor no coração. Por isso que ele conseguiu, por ser um espírito já pertencente à equipe de espíritos superiores, luminescentes, alcandorados do nosso Pai Celestial, a pertencente à equipe do Espírito Verdade, que mais tarde, pela orientação divina, traria então a doutrina consoladora, e Kardec, a ponte entre Deus e os homens, passaria no plano físico para nós através da codificação. Então, além de ser um espírito extremamente preparado nessa direção, ele ainda se preparou mais ainda no campo acadêmico, aqui no plano físico, de tal forma que ele pudesse receber essas matérias, codificá-las de uma forma pedagógica, didática, facilitando assim o nosso entendimento. E, consequentemente, à medida que a gente vai entendendo, a gente vai se esforçando para colocar em prática. Então, no dia 3 de outubro do ano de 1804, aporta-se aqui no plano físico o menino que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele veio de uma família de classe média, o pai era magistrado, e por ser uma família de classe média, naturalmente, por uma questão de lógica, ele foi encaminhado desde cedo para uma escola que era a melhor da época, que é o Instituto de Yverdon, na Suíça. É um instituto estruturado, fundado, organizado, coordenado, administrado por John Henrique Pestalozzi. Esse ensino, com base na metodologia pestalozziana, nós sabemos que o grande objetivo dele não era só instruir, mas educar. Um sistema, uma metodologia tão importante que até hoje, em vários países do mundo, falando da nossa pátria amada, em vários locais, estados do nosso país, se não adota em sua totalidade a metodologia, o fazem parcialmente. Então, daí a importância dessa preocupação dessa escola exatamente em educar, além de instruir. Vai dizer para nós, aqui nós vamos mostrar o Instituto de Yverdon, na Suíça, onde ele estava e onde ele estudou, e a partir dos 10 anos, e vai dizer a sua biografia na primeira folha de rosto do livro que é o Espiritismo. Se nós formos lá, nós vamos achar a biografia muito interessante, várias páginas lá falando da sua trajetória desde a fase escolar inicial, que a gente não vai se deter muito aqui, porque tem muita coisa bonita para a gente ver pela frente,
E vai mostrar então também no livro Obras Póstumas. Se a gente for lá, a gente vai encontrar a biografia dele, inclusive várias obras que ele escreveu no campo acadêmico, como professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, mais conhecido, chamavam mais de professor Rivaio, né? Várias obras no campo acadêmico que estavam vendendo na Europa, algumas delas reeditadas até algum tempo atrás, vendendo tamanha importância, mas isso escrito pelo professor Rivaio, que estudou na escola de Yverdon, na metodologia pestalozziana. É muito importante a gente separar, né, as informações. Pois bem, na sua biografia a gente pontuou pequenos informes, né, para enriquecer o nosso coração. Vai dizer assim, que aos 19 anos de idade ele já era bacharel em ciências e letras, tendo defendido com brilhantismo a sua tese em medicina. Então, quando a gente fala em tese, denota doutorado, né? Porque mestrado é dissertação, bacharel é monografia. Então, o doutor, além de ele escrever a tese, ele tem que defendê-la diante de uma banca examinadora e tudo mais, né? Então, ele defendeu a sua tese em medicina com brilhantismo. Está lá, vai dizer mais. Né, falava correntemente ou fluentemente, além do francês, né, que ele nasceu em Lyon, na França, ele falava também o inglês, o alemão, o italiano e o espanhol. E vai dizer mais, podia também exprimir-se com facilidade no holandês. E a gente vai percebendo como esse espírito, né, vai se preparando ainda mais no plano físico, no campo acadêmico. A gente deu um salto na história, né, como de sempre, a gente não se deter aqui, a gente depois vai olhar lá, né, no livro que é o Espiritismo. Na Revista O Médium, só um parênteses, a Revista O Médium também editada pela Aliança Municipal Espírita, desse bimestre, está lá um trecho bem resumido, mas também tem lá uma citação das obras, de algumas obras que ele escreveu, tá? Só como fonte de consulta para a gente olhar. Vai dizer ainda lá na biografia dele, no ano de 1849, quem é bom na conta já viu que ele tinha 45 anos, né? Nasceu em 1804. No ano de 1849 vai dizer assim, encontramos no Liceu Polimático o professor Rivaio. Liceu Polimático é um instituto que estuda várias ciências. Então ali estava o professor Rivaio lecionando as cadeiras de Física, Química, Biologia e Astronomia. Astronomia também, tudo fizeram outros cursos, além da pedagogia. A gente vê como esse irmão maior foi se preparando pela bênção divina para receber depois a matéria que viria dos Espíritos do Senhor, ou através dos Espíritos do Senhor. Diz ainda um pouco mais, escreveu várias obras sobre a educação, aritmética, por sinal, até uma das primeiras obras que ele escreveu, sobre aritmética, né, do ensino normal. Ele escreveu também obras com relação à administração pública, e essas obras vendiam naturalmente na Europa, né, especialmente na França, assinado professor Hipólito Leon Denizar Rivaio. Nós estamos enfatizando isso para a gente perceber por que as obras dos Espíritos foram assinadas a Allan Kardec, né? Então as duas coisas continuaram de uma forma natural, né? Como engrenagem divina, tudo funcionando tranquilamente. Quando chegamos por volta do ano 1854, 53, 55, era a época que os Espíritos do Senhor já estavam se manifestando no plano físico. Começaram lá nos Estados Unidos, depois para a Europa, se manifestavam através de efeitos físicos em várias direções, né? Começou, né, pelo menos o mais destacado, né, o que chama mais atenção, o mais conhecido, que é o fenômeno das mesas girantes. Todo mundo já ouviu falar, fenômeno das mesas girantes. Quando a gente vê algumas figuras da época, é muito interessante, porque a gente vai perceber que as pessoas iam, não entendiam, também não procuravam entender, né? Iam para locais de reuniões à noite, né? Inclusive ambientes públicos, e começavam a apostar, fazer perguntas frívolas às mesas,
E as mesas iam respondendo, eles anotavam a resposta, depois eu vi quem tinha ganho a aposta. Mas o que eu digo da figura interessante é que eles chegavam, começavam a fazer as apostas dele, colocavam as mãos assim e a mesa começava a se levantar do piso. Os 4 pés da mesa levantando do piso. E aí, às vezes, eles faziam uma pergunta à mesa e falavam assim: se for sim, dá uma batida. E a mesa batia com o pé no chão, dá uma batida. Se for não, dá 2 batidas. E a mesa, 2 batidas. E eles iam anotando as respostas para depois ver as disputas deles onde chegavam. E era muita gente. E quando a gente vê algumas figuras mais profundamente, a gente coloca uma lente de estudo, de busca, de pesquisa à luz da ciência, a gente vai ver que eram classes bem favorecidas socioeconomicamente falando, né? E muita gente fazendo essas apostas. A gente vai perceber que esse sistema, a mesa, né, cadeiras que andavam, sofás que levantavam, o Sr. Home, que era um médium de efeitos físicos extraordinário, ele sentava no sofá, o sofá ia no teto e voltava. E nós pensávamos assim: foi ilusão de ótica, eu acho que eu me enganei, isso não aconteceu não. Porque a gente às vezes é assim, né? Quer ver, né? Via, mas não via, né? Porque a maturidade, a questão de maturidade também, né? Mas chegou um momento que o Sr. Holmes sentou no sofá, foi no teto, fez um X e voltou. E aí nós falamos assim: mas tem um X lá, então ele foi mesmo. Não me enganei não. Era assim as coisas. Mas o processo de identificação com as mesas foi se aperfeiçoando aos poucos, até chegar um momento em que eles amarravam numa cestinha um lápis e eles colocavam as mãos ali, talvez até sem saber que eram médiuns, né, de efeitos físicos, e eles colocavam as mesas e aquela cestinha saía escrevendo. E os processos foram se aprimorando, e chegando já num ponto em que o médium às vezes pegava um lápis ou a caneta, né, e escrevia, traçava algumas linhas, algumas formas, alguma coisa. E assim estava acontecendo na casa da senhora Plenamaison. Na casa dela tinha reuniões noturnas, né, com muitos médiuns, e o senhor Fortier, o senhor Didier, né, amigos dele, falava com ele, né? Vamos lá na casa da senhora Plenamaison para você ver como que funciona, como que as coisas acontecem. E ele não ia. Falou: não, enquanto as mesas estiverem respondendo, né, enquanto não me provarem que uma mesa tem inteligência, eu vou considerar isso uma fábula para provocar o sono. E não foi, né? Mas a insistência dos amigos era tão grande que chegou um momento em que ele resolveu ir lá na casa da senhora Plenamaison à noite. E ele chega lá, se depara com uma reunião de pessoas assentadas. Aí ele vai, assenta-se aqui e começa a observar. Né? Com toda a cultura que ele tinha, com toda a estrutura acadêmica que tinha, com toda a evolução espiritual que tinha, com todo o planejamento divino que ele trazia no coração, com toda a competência de um pesquisador, aquele pesquisador sereno, tranquilo, observador, né? Ele começa a observar. Ele vai dizer, na introdução do Livro dos Espíritos, depois, ele vai dizer assim, que quando ele percebeu o que estava acontecendo aqui, né, ele verificou que as informações eram extremamente importantes, muito além daquilo que as pessoas falavam das mesas girantes, ou das cadeiras andares, dos efeitos físicos. Ele percebeu que tinha uma inteligência além de tudo aquilo, e que ele vai dizer assim, que eram tão importantes aquelas informações, que não era para uma pessoa, não era para uma comunidade, não era para uma cidade, era para a humanidade. Logo de início,
a gente vai vendo a profundidade, a capacidade de observação do professor. E essa mesa, uma reunião mediúnica, é importante a gente registrar que esta mesa aqui, ela facilita, como nós estamos vendo aqui, olha, colocar o material, colocar os livros, se for necessário escrever, facilita, né? Mas a reunião mediúnica necessariamente não tem que ter uma mesa e muito menos uma mesa redonda. É importante a gente saber. Ela pode ser retangular como essa, pode ser quadrada, oval, pode não ter mesa, porque o trabalho é dos espíritos, não é nosso. Eles é que organizam tudo, que estruturam tudo, que comandam tudo. Nós vamos lá para aprender um pouquinho. Aí eles dão uma chance para a gente ajudar um bocadinho, para a gente aprender. Na verdade é isso que acontece. Só que se for a cadeira sem a mesa, para colocar um livro, para escrever, fica mais complicado, ainda que seja cadeira universitária, né? Então por isso que se adota a mesa. Mas é muito importante a gente ter, porque senão fala assim, pô, se não tiver uma mesa redonda, não pode ter reunião mediúnica. Tem nada disso, né? Pois bem, o que aconteceu aqui? As pessoas pegaram 55 cadernos de perguntas e respostas que eles já tinham e entregaram ao professor Rivai, para ele ver como é que podia fazer com aquilo, que eles não sabiam até então, né? Como nortear a coisa. Entregaram para ele. E ele recolhe aquele material, naturalmente, mais as matérias observadas e tudo mais, né? E ele parte para começar um trabalho grandioso, né? E aí ele recebe as primeiras orientações do Espírito de Verdade, que é seu coordenador dos trabalhos, e ele vai dizer para o professor, né? Antes dessa situação aqui, ele vai dizer a ele, que o seu mentor espiritual, na verdade, diz assim, que era para ele adotar um pseudônimo de um nome que ele havia tido em reencarnações anteriores, Allan Kardec, para as obras dos espíritos, para que não se confundisse com as obras dele, professor Rivai, que estavam vendendo no mercado, mesmo porque ele dependia dos valores da venda das suas obras particulares para o seu sustento. Então as obras dele continuaram vendendo de uma forma normal e as obras dos espíritos assinadas Allan Kardec. Então a gente fala assim, as obras de Kardec, sim, né? Até no popular, no dia a dia a gente fala, mas a gente tem que entender que ele foi o codificador, ele organizou as matérias, forma pedagógica extraordinária, né? Mas as obras, as matérias advindas do Pai através dos Espíritos do Senhor. A gente tem que estar consciente disso. Então, logo de início, a orientação que ele vai receber vai dizer para ele: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Bonito, né? A gente sente algo diferente, né? Porque o trabalho é do Pai, o trabalho é deles, os colaboradores do Pai. E aí vão dizer mais: nele pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Gente, amor e a caridade, base de um novo edifício. Todo trabalho grandioso que a gente vê em todas as direções, independente de ser na seara espírita, mas na seara do Pai, porque toda a seara é dele, né? A gente vai observar que os trabalhos grandiosos e cujas árvores frutificaram e frutificam sempre, a gente vai perceber que a base do trabalho foi a caridade, o exercício do amor. A gente não precisamos ir muito longe. Se a gente pegar os irmãos, né, que nós tivemos, com os quais nós tivemos a felicidade, temos e tivemos a felicidade de habitar o planeta, né, que foi Chico Xavier e Divaldo Franco, não precisamos ir muito longe, né? Não precisamos ir Madre Teresa, Irmã Dulce, não precisamos nem Francisco de Assis, não precisamos nem avançar tanto, né? A gente vai ver que a base é
o amor e a caridade. Esse edifício de que fala o benfeitor espiritual aqui, porque independe do credo religioso. Porque os credos religiosos são rótulos para ligar o homem a Deus, de acordo com a opção de cada um de nós, ou com a maturidade de cada um de nós. Mas a base é o amor e a caridade, independente de qualquer rótulo. É muito importante a gente perceber isso. E quando o mentor espiritual diz que nesse trabalho eles colocam a base de um novo edifício, não precisamos dizer nada. A árvore da vida, que é a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, que é a base de tudo. A doutrina é o Evangelho de Jesus redivivo. E por isso ela vem, nos trazer a mensagem grandiosa de Jesus em detalhes, do jeito que a gente quiser. Se for no campo da mediunidade, a gente tem. Se for no campo psicológico, a gente tem. Se for no campo do Evangelho, a gente tem. De forma, na modalidade de contos, a gente tem. Do jeito que a gente preferir, se adaptar. Mas o Evangelho de Jesus, ele vai avançando nos nossos corações, E esse é o nosso desafio nesse momento, abrir bem as comportas do coração, da mente, e deixar que ele penetre, Pois bem, a gente precisa avançar mais. Quando diz aqui para nós, aliás, diz para Allan Kardec, é muito importante até esse detalhe, porque ele está dizendo para Allan Kardec, já nessa fase, Allan Kardec, não o professor Hipólito mais, Allan Kardec, ele está dizendo para ele, mas a gente tem que pegar essa mensagem e trazer para nós, porque Kardec estava representando a humanidade, ele começou a fazer um trabalho para a humanidade. Então, ele fala para ele e para nós: com perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. Com a perseverança. Assim a gente começa o trabalho, daqui a pouquinho a gente está cansado. Não vou sentar hoje não, nossa, doido só. Hoje eu vou, todo dia também, a mulher fala, o homem fala, a mulher fala, Nossa, mas todo dia não sai do centro espírita. Perseverança. É preciso perseverar para que possamos chegar a colher os frutos. O agricultor é assim. Diz os espíritos superiores, de uma forma até muito interessante: não há trabalho de fé maior do que o agricultor, porque ele sai plantando, arando a terra, deu a primeira chuva no mês de agosto, o que ele faz? Sai correndo e ara a terra. Ele não sabe se vai vir a segunda chuva para ele semear depois, mas ele ara, destoca a terra, prepara a terra para que na próxima chuva ele possa semear, e depois vai cuidar, cuidar dia a dia, sol a sol. Então, é um trabalho de fé. Para isso tem que ter perseverança e coragem, para que possa colher os frutos. Não te inquietes, diz o mentor espiritual, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Não te inquietes. O trabalho é de Deus. O trabalho é de Deus, Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser ajudado. Então o trabalho, ele é do Pai. Nós temos muita dificuldade ainda, todos nós, em aceitar a vontade do Pai. A gente fica querendo que as coisas aconteçam como a gente quer, como a gente gostaria, mas eu queria assim. Pois é, mas acontece que o que eu preciso não é assim para a minha evolução. Então o trabalho é de Deus, e aqui ele deixa isso muito claro, porque se ele conservar a confiança, ele merecerá ser ajudado. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos mais lá à frente, se a gente não der para ver aqui, porque o Pai aqui sabe, mas a gente fica a referência da lei de adoração no Livro dos Espíritos, porque a gente vai ver que lá vai dizer assim, da importância da oração. À medida em que nós começamos a orar, a confiar no Pai, a ter perseverança, a ter a confiança, essa questão que ele diz aqui, merece ser ajudado, está muito claro lá.
Vai dizer assim: nós oramos com confiança, com segurança, com fé, e aí Deus manda espíritos superiores para nos fortalecer no combate ao mal, ou nos fortalecer no combate ao nosso dia a dia. Porque nós ainda estamos numa fase onde nós falamos assim, pensamos assim: agora isso eu não faço mais. A gente sai ali fora e faz de novo. Não é que nós possamos fazer isso não, mas infelizmente nós estamos nessa busca ainda, nessa dificuldade. Por isso que nós temos que orar 24 horas por dia. Porque orando 24 horas por dia, nós não vamos perder a conexão. Nós não podemos perder a conexão com o Pai. Porque essa ajuda, ela é inquestionável. Ela é certo. É a lei de Deus. Né? Mas nós não podemos desconectar. Né? A gente está vendo aqui o computador, se desconectar aqui o pendrive, não tem como. Não podemos desconectar. Né? A gente vai à frente quando ele vai dizer ainda, para Allan Kardec e para nós: ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. A gente percebe que as dificuldades são muito grandes, no trabalho em geral, todo o trabalho, na luta, né, de cada um de nós, mas só que nós estamos numa condição evolutiva, né, incomparável. Mas mesmo assim, na situação dele, ele teria as dificuldades, né, daqueles, inclusive, que conviviam com ele. É isso, o mentor espiritual está preparando para as dificuldades que virão, porque o trabalho terá que ser realizado. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e da tua vida. Então vai preparando, mostrando que as dificuldades vão acontecer. E ele então vai avançando nas orientações, chegando ao final do texto que nós selecionamos, dos prolegômenos, dizendo para ele: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Humildade e desinteresse. A gente citou há pouco dos grandes trabalhos, né, que são realizados, cuja base a gente pode ir verificar com uma lente, uma busca mais profunda, que a gente vai ver que o trabalho é a base do edifício, é a caridade e o amor, né, que está ligado diretamente à humildade e o desinteresse. Porque se nós fizermos a caridade, né, interessado na reposição, não adianta, não tem como, né? Então é exatamente a doação, a entrega. E vai dizer ainda o Espírito Verdade: o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. O orgulho e a ambição são um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode ser visto do cego para fazer perceptível a luz. Aqui embaixo, né, assinado lá: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, né, Swedenborg, etc, etc. Esse etc é muito importante. Muito importante. É como se eles dissessem assim: nós estamos assinando, representando a plede de espíritos colaboradores do Pai, ou em nome do Pai. Então já vai percebendo a importância desses prolegômenos no Livro dos Espíritos. Depois a gente vai falar ainda rapidamente, mas só para a gente se situar aqui, né, o Livro dos Espíritos tem 17 capítulos de introdução. Extraordinário os capítulos. Depois vem os prolegômenos, 2 páginas, 2,5 por aí, dependendo do tamanho da fonte, e dele nós selecionamos esses parágrafos que a gente trouxe aqui. Esses prolegômenos é um prefácio de um lirismo extraordinário, de uma profundidade, algo maravilhoso, como esses trechos que a gente trouxe aqui para nosso enriquecimento, né? Depois as outras partes do Livro dos Espíritos, daqui a pouco a gente vai falar.
Imaginemos agora Allan Kardec recebendo essa série de orientações do Espírito de Verdade, preparando para o trabalho que ele estava iniciando. É natural que ele ficasse preocupado, né? Porque é muita coisa, né? E aí ele vai fazer um questionamento ao benfeitor espiritual, que registrou lá no livro Obras Póstumas, né? Lá na página 282, 28ª edição, está ali e tudo mais. E ele vai perguntar ao Espírito de Verdade: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Ou a gente invertendo? Se não der certo, se eu não conseguir, qual que será a razão? Né? Invertemos com as nossas singelas palavras. O benfeitor espiritual vai dizer assim: que causa seria a insuficiência das minhas capacidades? E o benfeitor diz: não. Mas a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua. Porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Abalar e transformar o mundo inteiro. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. É muito lindo. Às vezes a gente lê isso aqui e a gente não consegue entender, porque o benfeitor espiritual está sendo assim muito claro, muito enfático, muito forte, né? Mas se a gente pegar um pouquinho da história da humanidade, a nossa história, né? Pode ser nos livros acadêmicos, nos cursos em geral, podemos pegar na internet também. Tem lá, a internet tem tudo, né? É só a gente saber utilizar. A gente pode pegar lá um pouquinho da história e nós vamos entender por que ele está falando isso. Quando ele fala, trata-se de transformar o mundo inteiro, abalar. Se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Porque desde o século III, lá no século III, após Jesus, que Roma declarou o cristianismo como religião oficial de Roma. E nós cometemos o equívoco crucial ali. Porque naquele momento era para nós abraçarmos os romanos e mostrar para eles as lições de Jesus. A caridade, a simplicidade, né? A pureza de coração, a humildade e por aí vai, né? As lições do Cristo. Aí nós nos deixamos abraçar pelos romanos. Ali foi um equívoco terrível, porque a gente avançou pela Idade Média fora, né? Tivemos Guerra das Cruzadas, tivemos Inquisição, período terrível da humanidade. Criamos presídios para deter as pessoas que fossem contra as dinastias da época ou contra os dogmas da igreja dominante, que era a Bastilha, era um deles, né? E começamos a disputa de poder, de valores materiais, de títulos, de autoritarismo, era imensa em todas as direções. E até mesmo no século das luzes, que foi o século XVIII, né? Allan Kardec chegou no princípio limiar do século XIX, 3 de outubro de 1804, retornamos, né? Enfatizamos. No século XVIII, chamado século das luzes, onde cientistas, homens doutos, filósofos e tudo mais se reuniam para discutir a existência da alma. Então a gente imagina agora, chega a doutrina espírita consoladora, com argumentos inquestionáveis, que nós vamos ver já, né? Argumentos inquestionáveis, falando para ele: olha, tudo isso que vocês estão brigando aí, títulos, valor, né? Poderes, autoritarismo, daqui a pouco você vai ser convidado a voltar à parte espiritual e vai deixar tudo para trás. A vida não cessa no túmulo, gente, ela continua além do túmulo. A vida não acaba jamais. Imaginem, por isso que o benfeitor espiritual está alertando: trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Porque não era só crença ou busca ali da Europa, ou da França especialmente, não era. É o mundo inteiro. Até hoje. Mas não vamos falar do hoje não, né?
a gente começa equivocadamente, com todo o cabedal de conhecimento, com todo o material que a gente tem para entender a mensagem de Jesus, a gente ainda tem as nossas grandes dificuldades, né? Imagine na época. Bom, a gente precisa avançar, né? Quando vai dizer ainda o benfeitor espiritual para ele? Isso nós vamos ler em função do nosso tempo. Para tais missões não basta a inteligência. Faça mistério primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. É muito lindo, né? A gente traz para nós agora as nossas missões, né? Sem falar em expiações, nem provas, não falar em missões, né? São inúmeras, né? Eu sou um pai de família, eu sou um vovô, eu sou um tio, eu sou um professor, eu sou um educador. São missões extraordinárias. Para onde a gente seguir, nós temos missões a serem cumpridas, ou desafios a serem cumpridos. Então, quando o benfeitor fala, vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então depende da gente. Ali dependia dele, mas depende de nós. Nós temos que trazer para nós. A gente pega lá, né, como um tesouro em vaso de barro que nós temos, porque nós somos muito frágeis, temos as nossas dificuldades inúmeras. Nós vamos ver no finalzinho aqui, né? Mas a gente pega e temos que trazer, andando até devagarzinho, com prudência, com sensatez, procurando enxergar melhor a estrada. Igual aquele carro que a gente está no estadinho de roça, né? Farol baixo, de repente a gente joga o farol alto assim para a gente ver a curva que está lá na frente ou os buracos, né? É assim? Então é preciso, com sensatez, equilíbrio, tranquilidade, confiança, fé, aí humildade, desinteresse. Lembra da lista que o Espírito de Verdade vai passando para ele, né? Aí a gente vai pegar de novo o livro Obras Póstumas. E ele, depois de tudo isso, olha o que ele faz. Espírito de Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. E faz a prece dele: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Que coisa bonita, gente, coisa maravilhosa. Um dia nós vamos chegar a poder falar assim, né? Porque falar a gente fala, mas o falar, o coração fala, né? Tem que ser com a voz do coração. É que ele começa a se doar e se entrega a um trabalho, dispõe da minha vida. Isso nos faz reportar lá em Jesus no horto, né? Se lembra? Quando Jesus estava para ser preso, o que Jesus fala com o Pai? Se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não, faça a tua vontade, né? Então a gente percebe que as inspirações do manancial divino, elas vão retornando em tantos irmãos. E se a gente pesquisar o campo do Evangelho, o campo da nossa amada doutrina, a gente vai ver muitas outras citações parecidas com essa, porque o manancial é um só, né? E continua sustentando cada um de nós. Aí a gente vai ver que ele então, após a prece, ele começa o trabalho do Livro dos Espíritos, começa a pesquisa, né? Vai trabalhar inicialmente no Livro dos Espíritos as 3 primeiras questões, apenas que nós vamos citar, né? Ele vai falar de Deus, e tinha que ser, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número 1.
Na questão número 2, ele vai perguntar o que é infinito. E se a gente não estiver estudando a mensagem espírita, a gente vai achar assim, ele mudou de assunto, porque ele perguntou de Deus, agora pergunta o que é infinito. Mas não mudou. Não mudou. A segunda pergunta, o que é infinito, o que os Espíritos vão dizer para ele? O que é desconhecido, o que não tem princípio nem fim. Mas aí ele emenda na terceira pergunta, podemos dizer que Deus é infinito? Está percebendo? Ele começa um trabalho, ele aprofunda e depois volta a querer saber de Deus. E os Espíritos vão dizer para ele, pobreza da linguagem humana. Se nós dissermos que Deus é infinito, nós estaremos dando um atributo à divindade. E nós, por analogia, podemos concluir sem medo de errar, que Deus está muito além do infinito. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Por que nós estamos citando essas 3 perguntas apenas? Para a gente perceber que o trabalho dele não foi um trabalho de perguntar e anotar, foi um trabalho de pesquisa. É um trabalho, se nós pegarmos as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que elas estão linkadas uma com a outra, usando o termo moderno hoje, Elas estão interligadas uma com a outra. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que há um link em todos os capítulos, como uma engrenagem, é uma engrenagem divina, uma engrenagem de luz. Então não é um trabalho simplesmente de anotação, é um trabalho coerente e sensato de bom senso, Então ele começou a fazer esse trabalho do Livro dos Espíritos e vai chegar no dia 18 de abril de 1857 com 501 perguntas e respostas já compiladas. E aí lança então o Livro dos Espíritos, a primeira edição, 18 de abril de 1857. Depois a gente vai mostrar uma foto ali da Galeria d'Orléans, onde foi lançada a primeira edição. Mas ele, continuando a pesquisa, ele chega no ano de 1860, em março, e lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a edição que nós utilizamos hoje, com 17 capítulos de introdução, mais os prolegômenos, que nós falamos uma boa parte aqui, 1019 perguntas e respostas e 9 capítulos de conclusão, assinados o último, Santo Agostinho, dos maiores divulgadores do Espiritismo. Extraordinário trabalho. A gente vai ver que ele divide o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte ele colocou assim, da criação, que vai falar de Deus, vai falar do cosmos, vai falar das estrelas, dos astros, maravilhoso, da natureza. E aí os Espíritos depois ampliam essa primeira parte, que é da criação, e criam a obra, o livro A Gênese. O livro A Gênese foi lançado em 1868, oriundo da primeira parte do Livro dos Espíritos. Por isso que o Livro dos Espíritos é a base, ele já traz o germe ou a semente de todas as outras 4 obras. Aí ele abre uma segunda parte do Livro dos Espíritos e lança lá assim, do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, E vai então falar da comunicação, do intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual, da existência dos espíritos. Só nessa segunda parte do Livro dos Espíritos aqui, do mundo dos espíritos, tem em torno de 538 perguntas e respostas, para a gente ter uma noção como que foi feito esse trabalho aqui. 538 perguntas e respostas. Porque a gente sabe esse trabalho extraordinário que os Espíritos depois ampliam e criam o Livro dos Médiuns, que é publicado no ano de 1861. E aí vem normatizar a comunicação, esse relacionamento. Porque o relacionamento, mundo físico e mundo espiritual, que foi falado inclusive aqui no início, na prece, ele sempre existiu. Desde a Grécia Antiga, o Egito, sempre existiu. Só que ele traz o Livro dos Médiuns e logo no início a gente vai ver lá assim, do método. Então ele metodiza, ele explica, ele clareia a situação.
é metodizar. Por isso que o Espiritismo, e Allan Kardec vai dizer para nós assim, tem que ter estudado com um método metodizado, ou seja, com metodologia, com coerência. Com coerência. Por isso que é bonito, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, eu posso ler qualquer obra, né? Qualquer curso, qualquer grupo de estudo, não tem problema. Mas a sensatez manda que eu tenha uma coerência. Por isso que o movimento espírita traz para nós o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, em 3 tomos, tomo 1, tomo 2, tomo único. Depois traz a MEP, né? Mediunidade, Estudo e Prática, tem 2 lá volumes, então por aí vai, né? Para as obras, depois de André Luiz, a obra de Emmanuel, etc., Filomeno de Miranda, e por aí vai, Joana, né? Porque é uma metodologia. Mas antes de tudo isso, paralelamente ao ESD, o que é o ideal? Que nós estudemos a codificação. Porque às vezes eu já li inúmeras obras, não estudei a codificação, as 5 obras básicas, porque as outras obras elas trazem o que já está na codificação, apenas enfoca o lado psicológico, ou psicanalítico, ou mediúnico, ou evangelho, mas nas obras da codificação, nas 5 obras, está tudo ali. Nós não podemos deixar de estudar as obras básicas da doutrina. Aí, depois, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele abriu aqui das leis morais. Leis morais. Os Espíritos ele vai falar da lei de liberdade, da lei do trabalho, da lei de adoração, da lei divina ou lei natural, da lei de sociedade, da lei de igualdade, da lei de desigualdade, e por aí vai, né? São 12 leis ou 11 leis que vai, né? Sendo que a última é da lei de justiça, de amor e de caridade, que é a lei de Deus. E depois vem o fechamento assim, ó, da perfeição moral. Aí os Espíritos vão ampliar isso depois e criar o Evangelho segundo o Espiritismo, editado no ano de 1864. Então a pessoa fala assim, então o Espiritismo tem o Evangelho também? Não, não tem. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. Os Espíritos vão dizer, o objetivo dessa obra, logo nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, vão dizer assim, eles falam muita coisa bonita lá, falam só uma linha aqui para a gente atender o nosso tempo. Vai dizer assim, pegamos mensagens do Evangelho de Jesus, que menos possibilidade tem de controvérsias entre as religiões, que há um consenso entre as religiões, que é levar o homem a Deus, religar o homem a Deus, levar o homem a aprimoramento moral. E essas mensagens eles colocaram no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles citam o evangelista e depois Kardec comenta para nós explicando, ou os Espíritos do Senhor explicam. Mas a sintonia com o manancial divino é tão grande que se a gente não olhar assim, bom, agora é Allan Kardec está comentando. Não, agora instruções dos Espíritos, são os Espíritos que estão comentando. Se a gente não olhar isso, a gente não vai saber quem que está comentando. De tão perfeito que são os comentários, as explicações. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus explicado pelos Espíritos. Ou melhor, parte do Evangelho de Jesus explicado pelos Espíritos, que não é a totalidade, né? Depois nós vamos pegar no Livro dos Espíritos a 4ª parte, que é das esperanças e consolações. Vai falar do céu e inferno, da ingratidão, do suicídio, do desespero e de tantas situações mais que a gente vem com informações equivocadas aí além dos séculos, além dos milênios. Então é muito importante a gente pegar ali, né? Ali vai ter testemunhos de espíritos que passaram o pórtico do túmulo, né, para o mundo espiritual com problemas seríssimos do coração. Como também tem testemunhos de espíritos que fizeram a mesma caminhada com luz no coração, e ali nós vamos ter um manancial de orientações, tanto doutrinários, tanto teóricos quanto práticos, para a gente ver na prática o que aconteceu com tantos irmãos, etc, etc. Né? É um aprendizado constante, extraordinário. Aí os espíritos vão ampliar isso aqui e criar o livro Céu e Inferno. Ampliam das esperanças e consolações, cria o livro Céu e Inferno, editado no ano de 1865. Então a gente ficou com esse cabedal, esse material extraordinário aí, né? Trazendo os princípios básicos da doutrina espírita. Quais os princípios básicos? Primeiro,
imortalidade da alma. Esse é o primeiro, é inquestionável. Por isso que ia abalar e transformar o mundo inteiro. Imortalidade da alma. A natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e porvir da humanidade. Sobre esse pedestal, sobre essa estrutura do amor de Deus, aqui, que é natural da importância do livro dos médiuns, das obras básicas da doutrina espírita, que vem que mostrar que essa convivência do mundo físico com o mundo espiritual é natural, tem nada vamos dizer assim, de sobrenatural. Sempre existiu e sempre existirá, porque o espírito são os homens que deixaram a veste física e continua a sua romagem evolutiva, a sua peregrinação rumo à perfeição. Então essa base aqui do amor e da caridade é bênção divina, é prova do amor de Deus para com cada um de nós. E a gente precisa ir terminando quando a gente coloca aqui a foto, né, uma figura, só para enriquecer o nosso coração, do Livro dos Espíritos, na edição em francês e em português. Sendo que essa capa em português aqui, já tem tantas capas aí, modernas e tudo mais, né? Mas o conteúdo é o mesmo. E a gente vê só a edição em francês aqui, o coração já bate mais forte, né? Mas que coisa boa, né? A gente se sente lá, lendo em francês, né? E a gente ainda vai ver mais as outras obras aqui. A Galeria d'Orléans, onde foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Chique, né? Bonita, né? E aqui a gente vai ver as edições das outras 4 obras em francês. Nós tivemos o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865 e a Gênese, 1868. Nós falamos muito de obras póstumas aqui, eu acho que ainda vamos falar, se não me engano, né? Não, Viagem Espírita. Falando de obras póstumas, é porque Obras Póstumas foi escrito por Allan Kardec e depois da desencarnação dele, 31 de março de 1869, os coordenadores reuniram aquele material e editaram o livro Obras Póstumas. Por isso que chama Obras Póstumas, né? Esse extraordinário, algo muito lindo, né? E aqui o livro Viagem Espírita, quando 1862. Então a gente vai ver que o trabalho grandioso, só para a gente concluir, tá? O trabalho grandioso, extraordinário que ele fez. Porque como nós dissemos logo na abertura, no início, se não fosse com muito amor, muita doação, não faria. Porque nós tivemos no ano de 1857, dissemos aqui só repetindo, o Livro dos Espíritos. Quando foi em janeiro de 1868, quer dizer, 8 meses depois apenas, ele fundou a Revista Espírita. E a Revista Espírita ele escrevia todo mês o fascículo da Revista Espírita. É por isso que hoje nós temos o conforto de ter 12 revistas espíritas. De cada ano nós temos uma revista espírita. Porque cada ano estão reunidos 12 fascículos do ano. Então, cada ano nós temos uma revista espírita, escrita por Allan Kardec. Começou no ano de 1868, em janeiro. Quando foi em abril do mesmo ano, 1868, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando foi no ano de 1859, logo depois, ele escreve e lança o livro que é o Espiritismo. Aí avançou mais no ano de 1860, como dissemos, ele edita a 2ª edição e a definitiva do Livro dos Espíritos. 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno e 1868, a Gênese. Posteriormente, Obras Póstumas, ele já tinha desencarnado, mas ele teria escrito durante a sua estada aqui. Além de muitos outros opúsculos que ele escreveu ao longo do tempo. Sem falar nas obras profissionais que ele continuou escrevendo para o seu sustento. Não tinha computador, não. Talvez nem máquina de escrever naquela época. Não tinha. Luz elétrica era diferente. Tudo diferente.
Então a gente vai percebendo esse trabalho de pesquisa, o tamanho, o volume que foi. Agora nós vamos pedir permissão a vocês para a gente pular aqui. Não, mas a gente vai ter que ler, é muito rápido, rapidinho, tá bem? Na Viagem Espírita, se imaginem, depois que ele editou todo esse material, imagine isso tudo no mercado, as pessoas estudando, ele precisava saber como é que estavam indo a doutrina espírita. Então ele resolveu viajar. Foi muitas viagens, mas muitas viagens. Não tinha avião não, gente, do jeito que tem hoje não. Navio, automóvel. Imaginem, foram muitas viagens que ele fez. Numa delas, então, ele numa palestra, ele vai dizer assim, né, parte, tá? A gente pôs uma reticência porque a gente pegou mais no meio. Homens da mais alta posição honram-me com sua visita, porém nunca, por causa deles, um proletário ficou na antecâmara. Muitas vezes, em meu salão, o príncipe se assenta ao lado do operário. Se sentir humilhado, dir-lhe-ei simplesmente que não é digno de ser espírita. Mas sinto-me feliz em dizer, eu os vi muitas vezes apertarem-se as mãos fraternalmente. E então um pensamento me ocorria, Espiritismo, eis um dos teus milagres. Este é o prenúncio de muitos outros prodígios. Dependeria de mim, ele vai dizer, abrir as portas da alta sociedade, porém nunca fui nelas bater. Isso exigiria um tempo que prefiro empregar mais utilmente. Coloque em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que os lambris doirados? E mais à frente, ele vai dizer, guardo milhares de cartas que para mim mais valem do que todas as honrarias da terra, e que olho como verdadeiros títulos de nobreza. E a gente pegou lá em Paulo Apóstolo, fomos lá nos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, quando Paulo já dizia 2000 anos atrás, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os tesouros estão nas nossas mãos. As nossas fragilidades são como vasos de barro, nós não podemos deixar cair. E a gente, homenageando aqui embaixo, dizemos, singela homenagem e gratidão a Allan Kardec, é que nós encerramos a nossa reflexão, né, levando no coração o alerta, a riqueza que amealhamos aqui, nesse vaso de barro tão frágil que ainda nós temos, mas que acima de tudo temos que ter a certeza de que o amparo de Deus não nos falta nunca. Que a gente possa continuar a nossa caminhada com segurança, com fé, com esperança, com certeza de que o amor de Deus é que conduz os mundos, é que conduz as nossas vidas. Muita paz a todos. Muito obrigado.